Fala, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Antes de tudo, aquele recadinho básico, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar aquele like, beleza? Se você quiser embarcar em mais uma aventura, vem com a gente. Vem conosco! A viagem de hoje a gente vai falar pra vocês sobre a nossa primeira viagem juntos, que aconteceu em janeiro do ano passado, de 2018, que a gente foi pro Nordeste brasileiro, a gente foi pro Porto de Galinhas. A viagem foi muito bacana, a gente curtiu bastante, foi como ela disse, foi nossa primeira viagem, então era tudo novo pra gente, como era viajar, conhecer novos lugares, então já foi mágico só por isso, mas lá é um local muito incrível. Sim, nós ficamos lá durante 7 dias, do dia 10 de janeiro ao dia 17 de janeiro. Ficamos numa pousada chamada Pousada Laramar, que era perto do centro da cidade e super aconchegante. Inclusive o nosso quarto foi um flat que é um quarto mais a cozinha e o banheiro, e que supriu super as nossas necessidades dessa semana. O único, assim, defeito sobre a viagem... Mas não foi legal. Que ela acabou. Enfim. No quesito localização, a cidade não tem um aeroporto dentro dela mesmo. O aeroporto mais próximo fica em Recife, que é cerca de mais ou menos uns 40 a 1 hora de carro. Então, depois que, junto com o pacote que nós fizemos pela Decolar, que eu super indico, que são os preços mais acessíveis, tanto combinação de hotel com voo. Junto com o pacote a gente também fechou o translado, pra gente não ficar com dor de cabeça de chegar lá e ter que pedir Uber, alguma coisa assim. A gente resolveu logo fechar um translado que levou a gente até de Recife até Ipojuca, que é o nome da cidade do bairro de Porto de Galinhas, e também nos buscou na volta. Exatamente. E como eu disse pra vocês, nós ficamos 7 dias lá. E a gente vai contar um pouquinho de como foi cada dia e o que a gente fez, quais foram as nossas aventuras e quais são as nossas dicas. O Weber vai começar contando o primeiro dia. Ah, é? Tá bom. No primeiro dia, como a gente já chegou mais ou menos por volta de meio-dia, 1 hora da tarde, não que fosse um dia totalmente perdido, mas não dá pra aproveitar mais tanto quanto um dia inteiro. Então o que a gente fez? A gente aproveitou mais para se adaptar ao local, conhecer os pontos mais próximos ao nosso próprio hotel. Então, chegando ao hotel, como eu disse, foi cerca de 1 hora do aeroporto até o hotel. Nós deixamos as malas, conhecemos o hotel, o pessoal de lá, que por sinal são pessoas muito legais. Então a gente aproveitou e trocou de roupa e já foi pra praia, pra aproveitar, né? Então a gente conheceu a praia mesmo lá de Porto de Galinhas, que era cerca de 5 a 10 minutos andando do lado do próprio hotel. Depois a gente conheceu o centro da cidade, ficou passeando por lá e basicamente esse foi o primeiro dia. E após eu visitar o centro da cidade, nós estávamos procurando uma agência de turismo, porque a gente tinha muita vontade de conhecer locais em Porto de Galinhas. E como a gente estava muito distante de casa, não tinha, por exemplo, um carro para se locomover, e naquela época que a gente foi, o Uber não era tão fervoroso assim como é usual hoje. Então a gente preferiu achar uma agência de turismo que levasse a gente até os locais, até porque a gente não conhecia onde ficava. E foi que a gente achou a Maracatur Turismo, que a gente pode deixar até o link aqui na descrição, porque eles fazem pacotes porque eles fazem pacotes bem legais, assim, porque a gente fez mais ou menos uns 5 pacotes. Então, assim, se você fosse fazer picadinho, sairia muito caro, mas como a gente fez vários passeios, acabou saindo muito em conta. A gente fez 5 pacotes. Um pacote com 5 passeios, né? É. A gente fez 5 pacotes. Então, depois que a gente fechou esse dia com o Maracatur, nós deixamos todos os dias da semana, dos próximos 6 dias, ocupados por alguma atividade para fazer ou em Porto de Galinhas ou em cidades vizinhas. Entanto, no nosso segundo dia a gente foi para a Ilha de Santo Aleixo, que é um pouco afastado, acho que 40 minutos, né, de Porto de Galinhas. Assim, a gente foi de van. A van buscou a gente no nosso hotel e fomos lá com ar-condicionado, tudo bem organizado e tudo mais.
E a gente passou o dia lá na ilha de Santo Aleixo. Enquanto a gente tá falando, vai passar umas fotos pra vocês terem uma noção de quão maravilhosa essa ilha é. Que a gente parecia dois pintinhos no lixo, assim, vendo aquele mar lindo, sabe? Piscinas naturais. E assim, foi super I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Fala, ficou super bronzeado. E foi um ótimo dia, assim, foi um dia excelente, com vistas maravilhosas. E a gente viu pessoas de todas as partes, assim, do Brasil e até os nossos irmãos aqui, né? Argentinos. E foi muito bom. Ela disse que é afastada a ilha, é realmente afastado, tanto que a gente pegou a van e depois a gente tinha que pegar uma lancha para ir até o local. Mas é um lugar muito lindo porque é praticamente uma ilha privada que você pode aproveitar o dia todo lá. Foi incrível. No segundo dia... Terceiro. Tá certo. Vai. No terceiro dia, nós fechamos um passeio junto com esse combo que nós fizemos para andar de buggy de Porto de Galinhas de ponta a ponta. Nós conhecemos várias praias e algumas a gente parava, tirava foto e algumas a gente parava para aproveitar mesmo. Uma dessas praias que nós ficamos foi a praia de Muro Alto, que só para vocês terem uma ideia, Porto de Galinhas é conhecido pelas suas piscinas naturais, que são as fotos que estão passando aí nesse momento. O que acontece? Os corais, eles ficam... O que acontece? Tem uma barreira de corais que fica bem, por exemplo, a 200 metros da praia. E quando a maré acaba, ou seja, as ondas, a quantidade de água acaba diminuindo, os corais impedem que a água que vem do oceano chegue até a praia. Então fazem pequenas piscinas, acaba fazendo pequenas e várias piscinas ao longo de toda a praia. E a praia de Muro Alto, ela se destaca por quê? Porque ela tem um muro, como o próprio nome diz já, né? A barreira de corais é tão grande que é como se fosse um muro que impede de que a água venha. Ela vem mais à noite, assim, ou quando a maré sobe mais. Então lá na frente fica um piscinão. Então é um lugar, pra quem não vai pra praia, às vezes não curte muita onda, vale muito a pena conhecer, porque dá pra você nadar, aproveitar e não tem aquela mar de ondas que vem toda hora te empurrando, te levando pra vários lugares. O problema é que você fica mal acostumado, né? Porque você fica num paraíso desse sem onda, tranquilo, e quando você volta pra São Paulo, você fala, ai, eu queria estar lá de novo. Mas vale a pena. No quarto dia, a gente fez um mergulho em Porto de Galinhas. Cada um tem uma experiência diferente, né? Pra mim foi um pouco difícil, porque eu tenho um pouco de medo de água. Então, a gente tava com equipamento, com proteção, tava tudo ok. A gente sabia os sinais, que quando a gente foi de casal, desceu os dois juntos. E aí, quando a gente começou a descer, eu sentia que eu estava muito abaixo, não estava mais respirando, assim, o ar mesmo, estava respirando por aquela máscara e eu começava a ficar muito desesperada, assim, a ponto que eu pensava, meu Deus, se acontecer uma coisa aqui, já era. E eu pedia toda hora pra subir, teve uma hora até que eu quase matei o olho afogado. Deixa eu contar essa história. O instrutor ficava com nós 12 embaixo da água. E toda hora a Débora pedia pra... Falava que tava com medo, dava um tapinha nele e pedia pra subir. E às vezes ele me deixava lá embaixo e subia com ela, enquanto eu ficava lá logo aproveitando. Só que teve uma vez que ela ficou desesperada e queria subir, que ela ficou fazendo assim. E nessa que ela fez assim, ela bateu bem na minha máscara de mergulho e saiu. E o instrutor, como ele tava subindo com ela, ele não percebeu. E ficou eu lá embaixo, com a máscara lá na ponta, o pessoal subindo e eu sozinho. Então na hora bateu um breve desespero, mas fez coisa rápida, eu consegui nadar e buscar a máscara e na verdade eu fui subindo até encontrar eles, mas quando eu tava chegando lá em cima, eu vi que a máscara de mergulho estava bem próxima ao meu rosto, aí eu peguei e encaixei de volta. Isso é mentira. Calúnia do Albert. E foi isso, mas pra quem gosta, assim, é uma visão linda, até pra quem tem medo mesmo, é só você segurar uma coisa que te dê firmeza, porque eu fiquei segurando nas pedras e aí me deu um pouquinho a mais de segurança. Como vocês podem ver, todas as fotos eu tô segurando nas pedras e a minha respiração tá bem ofegante, né, que vocês conseguem ver bastante bolinha saindo de mim. Mas é muito gostoso, é uma vista, assim, muito bonita e principalmente se você não tiver medo dessas coisas, arrasou. No quinto dia nós fomos para a Praia de Carneiros,
que é um pouco distante da cidade de Porto de Galinhas, mas como a agência de turismo sempre levava a gente, buscava, então ficou muito tranquilo. Lá é uma praia até que privativa, lá é praticamente uma praia privativa, onde tem um restaurante gigante que acomoda todo mundo e também oferece várias refeições, que é o Bora Bora. Então é super válido comer lá, embora seja um pouquinho mais caro assim do que o normal, mas um dia valeu a pena. Então lá a gente andou. Como é o nome daquele barco? Catamarã. A gente andou de catamarã, que é um barco aqueles barcos grandões que fornecem show, stand-up, a gente vai andando devagarzinho, conhecendo a costeira, a igreja lá, que também tem uma igreja muito famosa, que é uma igreja do século XVIII, se eu não me engano. Então, vale muito a pena, é uma praia muito bonita. Ela também tem algumas piscinas naturais e é muito incrível nadar lá. Sim. E se você quiser casar naquela igreja é possível, só precisa ter um pouquinho de dinheiro. Quanto que era mesmo que ele falou? Quase Não é? R$500 mil, se você quiser se lugar lá. É mais de R$3 mil. Acho que era uns 60 mil. Então é menos, gente. Mas assim, R$60 mil se você quiser casar lá. Só a igreja, sem decoração, sem nada. Só a reserva. Fica a dica. Bom, no sexto dia, a gente foi pra Maragogi, no estado vizinho de Porto de Galinhas, a gente foi pra Lagoas. E assim, quem já ouviu falar de Maragogi sabe que lá é um paraíso caribe brasileiro, né? E é realmente maravilhoso. As ondas, assim, a cor do mar, o ambiente de lá, a gente nadou em alto mar lá. E foi muito gostoso. E a gente também fez um pequeno mergulho, assim, né? Não foi todo aquele equipamento, mas a gente conseguia ver os animais, os peixes muito próximos da gente. A gente fez até umas fotos, que é as fotos que estão passando aí, e valeu super a pena. Também a gente ficou no restaurante, porque a agência de turismo já manda pra um local que é um restaurante próximo. Maragogi é fantástico. Só para explicar um pouco, as praias, assim, para você aproveitar mais Maragogi, fica lá em alto mar. O que acontece? Tem a praia, obviamente, então a gente entrava dentro de uma lancha, de um barco, e a gente ia lá para o fundo do mar, a cerca de 4 quilômetros da costa da praia, né? Então, só que lá é bem elevado. Lá acaba não sendo fundo porque tem muitos corais e um grande banco de areia. Então, quando você chegava depois de 4 quilômetros mar adentro, você conseguia descer do barco e ir andando, por exemplo. Principalmente no começo, que a maré estava baixa. Então, aí depois que a maré baixou um pouco, formava várias piscinas lá pra gente ficar lá dentro. E nessas ficavam muitos peixinhos, porque eles estavam nadando por ali, acabaram ficando e não conseguiam sair. Então eles ficavam lá por um bom tempo, até a maré subir de novo e eles poderem voltar pro mar de volta. Então, finalmente, quer dizer, infelizmente, chegou o nosso último dia. E como o nosso voo era de tarde, né, amor? Acho que era umas 3 horas, 4 horas. Daí a gente decidiu, vamos ficar por aqui pra aproveitar o último dia aqui na cidade mesmo, Porto de Galinhas. E a gente fez um passeio de jangada. A gente foi até o alto mar de Porto de Galinhas, onde tem aquela piscina natural em forma do mapa do Brasil. E onde a gente também conseguiu tirar fotos maravilhosas. Tinha muito peixinho, a gente pôde dar comida assim no peixinho. Foi muito bom. E sem contar que era super limpo, tinha bastante gente, mas mesmo assim tinha espaço pra você ficar no seu canto, fazer suas coisas. E tomar cuidado com o ouriço do mar, né? Tinha bastante ouriço do mar. Que se você pisasse, já era. Eu ia, né? Bom, gente, essa foi a nossa viagem, foi uma viagem incrível. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o canal para as próximas viagens. A gente tem alguns vídeos para gravar de viagens já feitas e também das próximas viagens, porque nós amamos fazer isso. E é isso. Obrigada! Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau!